Então, uma boa tarde a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. A gente dá sempre as boas-vindas, de repente algum irmão que é a primeira vez que está vindo à casa, que seja bem recebido. Lembrando sempre que o papel da doutrina espírita, os nossos irmãos aqui presentes, os nossos irmãos assistindo pela internet, o papel, a função principal da doutrina espírita sempre é esclarecer e consolar. Nunca nos amedrontar. Ela nos orienta. Por que estamos aqui? Para onde vamos? E qual é a finalidade que Jesus permite a cada um de nós a reencarnação? Que é a prática do bem. Amar o próximo, fora da caridade nossa salvação, né? E sempre tem algum irmão ou outro que perdeu algum familiar, desencarnou recentemente. A gente sempre lembra. Na verdade, o amor ele nunca termina. Existe apenas uma troca de plano. Existe apenas uma troca de plano. Um dia a gente se reencontra, todo mundo na espiritualidade. Depois de um tempo, se for permitido, através dos sonhos, durante o nosso sono, a gente reencontra também nos sonhos com os nossos familiares também. Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura, mentalizando a Deus, que é o grande arquiteto do universo, Jesus, agradecendo a Maria, a mãe de todas as mães. Muitos de nós esquecemos de Maria, esse espírito de luz que muito ajudou a receber o governador do planeta Terra e muito nos ajuda. Agradecer a esse anjo de guarda, que está sempre ao nosso lado, nos orientando. Agradecer aos espíritos de luz, aqui da Sociedade Espírita Jesus Nazaré, que nos orientam, nos acalmam, nos instruem e sempre nos dão, na hora certa, a palavra da maneira com que a gente coloque para todos nós, que não amedronte ninguém, apenas nos oriente do quanto é importante essa atual reencarnação nossa, do quanto é importante fazer o bem, perdoar, se reconciliar e amar aos nossos familiares, aos desafetos e perdoar, e que assim seja. Então, na tarde de hoje, é um livro do nosso querido Chico Xavier, através de Emmanuel. O livro é Rumo Certo e o tema é Atualidade e Nós. Eu vou ler um pequeno trechinho aqui, depois a gente vai comentar. Contemplarás o mundo sob o impacto do progresso, observando que no bojo da tempestade surge a presença do trabalho renovador. Enquanto a ventania da transformação assopra furiosamente sobre a nave terrestre, alterando-lhe os rumos, guardarás lealdade à fé no supremo poder que lhe assinala os destinos. Muitos viajadores, nossos irmãos, amedrontados diante da tormenta, perguntam por Deus, ao passo que os outros se rendem à descrença, tentando aniquilar o tempo na embriaguez dos sentidos, como se o tempo pudesse acabar. Outros se recolhem à tristeza e ao desânimo, desistindo da luta construtiva a que foram chamados. E outros, muitos ainda, derivam para a fuga, acelerando os próprios passos na direção da morte, qual se a morte não fosse a própria vida em si, né? A nenhum deles reprovarás. Cada um de nós vive nas dimensões do entendimento em que se nos caracteriza o modo de ser e na altura da visão espiritual, a que a luz da verdade já te guindou. Pode ser a compreensão de todos e o apoio fraternal para cada um. Reconhecerás que a universidade habilita o raciocínio para as glórias do cérebro, mas tão somente a escola da vida prepara o sentimento para as conquistas do coração, né? O mestrado e o doutorado que a gente faz nessa atual encarnação é queimando botina diariamente, é a escola da vida, né?
Serás, enfim, companheiro fiel do Cristo, a quem aceitamos por mestre, e na certeza que Ele, o Senhor, está conosco hoje, tanto quanto esteve ontem, e tanto quanto está agora, e estará para sempre. Marcharemos juntos a ouvir-lhe em qualquer circunstância, o apelo inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Olha só aqui resume toda a doutrina do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui no nosso evangelho, né, que é o capítulo 11, que tem o título Amar o próximo como a si mesmo, novamente vem aqui na introdução, né? Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus responde, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, amareis vosso próximo como a vós mesmo. Né? Olha que interessante, né? Como a gente está um mês, exatamente um mês do Natal, é muito importante a gente levar para casa o que fala aqui nesse texto, né? Principalmente aqui onde fala sobre o impacto do progresso. O WhatsApp, o Facebook, o Instagram, as pessoas, algumas situações, TikTok agora, algumas pessoas estão começando a desaprender de falar, de se comunicar. O brasileiro, às vezes, por um pouco de falta de leitura nossa, sem querer a gente já escrevia às vezes um pouco errado algumas frases, né? E a tecnologia, que tem um lado muito bom, os nossos irmãos que estão em casa assistindo a palestra ao vivo, sem precisar vir aqui, outros que vão assistir depois. Mas o lado negativo desse mundo, que tudo tem coisas positivas, às vezes coisas negativas, é as pessoas se afastarem exatamente disso pela lei do progresso. As pessoas não conversam mais, não se encontram, né? A doutrina espírita vem nos dar um dos grandes remédios para a gente, na nossa família, que é o evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana. Algumas pessoas às vezes perguntam, posso fazer todos os dias? Sem problema nenhum, se a gente puder se encontrar todo dia, melhor ainda, tirar um tempinho, mesmo horário, mesmo dia, né? Água em cima da mesa, prece na abertura, escolhe um trecho do evangelho, pode abrir o acaso, lê, comenta o que cada um entendeu, né, para todos participarem, 10 minutinhos, 15 no máximo. Mentalizar as pessoas que precisam de preces. Quando a gente está aqui na casa, quando a gente escreve o nome das pessoas ali naquele caderno, ou quando vocês agora estão assistindo a palestra, estão mentalizando as pessoas, elas vão receber esses fluidos. A força do pensamento é tão grande, né, tão grande, que a Sueli Caldas Schubert, no livro Os Poderes da Mente, ela explica lá os poderes, os pensamentos positivos e negativos, né? Então, para a gente não ter os pensamentos negativos, é a gente lembrar de coisas boas, que nem eu estava há pouco ali conversando com o nosso irmão Genilton, né? Lembrar das coisas boas que a gente já viveu. As coisas negativas, só para aprendizado, esquecer, né? E mentalizar coisas positivas para o futuro. O progresso, ele está cada vez acelerando tudo, a tecnologia. Agora, meio-dia, na televisão, eles colocando lá uma coisa que a gente comenta aqui na doutrina espírita, que os psicólogos e os médicos também falam, né? Que é a criança, enquanto está na barriguinha da mãe, ali o feto, ali durante a gestação, conversar com a criança. Hoje, meio-dia, mostrou um pai que a criança só se mexia quando ele cantava uma música para ela. E foi assim quase durante toda a gravidez. E quando ela nasce, ela reconhece a música e a voz do pai. Porque no momento que o espírito no momento que é permitida a reencarnação do espírito, ele já está ali, vendo o que o pai, o que a mãe, o que os irmãos, o que está acontecendo. Então tudo já vem dali, né? Olha que interessante, que a doutrina espírita já explica muito sobre isso. A gente já tem amor
para aquela criança que já está ali na barriga, ali, já está ali percebendo tudo. Quando, às vezes, alguns dizem assim, mas não foi planejada a gravidez. Às vezes pode ser não planejada pelo casal, mas já tem todo um planejamento antes da gente vir para cá. Naquele momento não tinha um planejamento, mas tudo é planejado antes da gente vir para cá, né? Aqui fala, no texto falou também, que é muito interessante a gente lembrar, né? A descrença. Sempre tem rádio, televisão, internet, os meios de comunicação, disseminando o quê? Só coisa negativa. Vamos valorizar mais, gente, as coisas positivas que a vida nos dá de graça, que nem hoje. Para que dia mais bonito que hoje, hein? Esse sol, a oportunidade da gente estar vivo, muitos de nós que passamos por Covid, da gente ter recebido uma moratória para continuar aqui. Não era a hora ainda. A gente recebeu uma moratória, olha, tem mais um tempo. Para a gente fazer o quê? Amar o próximo, como Deus fala aqui, amar a Deus, amar o próximo. A gente se reconciliar. Todo mundo tem problema na família, tem os desafetos que se reencontram ali, né? Se reconciliar enquanto é tempo, para não gerar obsessões para as próximas vidas, 100, 200, 300, 1000 anos. Às vezes um obsedando o outro. Faltando fazer aquilo que Jesus na cruz faz e diz, né? Em 2 momentos Jesus fala sobre o perdão. 2 que eu lembrei agora, né? Na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olhem só, ele crucificado lá. O governador do planeta Terra. O espírito mais evoluído que pisou aqui, gente. Aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, fala sobre isso. É o espírito mais evoluído que pisou aqui. Por quê, gente? Ele resplandecia amor, fé, esperança, bondade. Aquilo que a gente vê presente muito nos pais da gente, na família da gente. Jesus exemplificou tudo que ele falou. Para ele, todo mundo era igual, né? Branco, negro, amarelo. Não existe raça, existe irmãos. Quanta coisa errada aconteceu no mundo. Esses dias lendo um livro, um romance espírita, que eu também não sabia, né, nesse romance, a escravidão ela dura quase 500 anos, para vocês terem uma ideia, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas a gente ainda tem muito problema de racismo, inclusive na nossa região, Brasil afora, infelizmente, né? Somos todos irmãos separados por família, né? Quando a gente tiver um pouquinho descrente, lembrar da fé, da esperança e da caridade. Porque a caridade é o amor mais puro que existe. Quem faz caridade, a gente se sente bem. De que maneira? Forma anônima. Não precisa a gente se identificar. Vem aqui, isso foi que a dona Chiquinha comentou antes, ajudar dentro do que vocês puderem. Se não puderem ajudar com coisas materiais, pegar o telefone, ligar para um familiar que está doente, ligar para uma pessoa que às vezes está numa clínica, lá visitar alguém que está lá, às vezes a família às vezes deixa lá na clínica, ninguém visita, né, abandonado. Um sorriso, tão bom a gente sorrir, né? Vai evitar rugas para virem mais rápido, principalmente as nossas irmãs mulheres, né? A mulher é da natureza da mulher, o cuidado, tudo, né? A vaidade é da natureza da mulher, né? Então, o sorriso, né? A gente acordar alegre, porque é mais um dia. Mas eu estou sem dinheiro, estou apertado, a conta está negativa. Tudo isso aí a gente dá um jeito. Tudo, gente. Às vezes é só trabalhar um pouquinho mais, economizar um pouquinho, trabalhar mais, economizar mais. Tudo a gente vai resolver, né? Agora, nunca perder a fé. Fé em quê? Porque fé significa acreditar. Acreditar no quê? Em dias melhores. Hoje a gente pode estar com um problemão enorme. Se a gente parar, fazer uma prece, lembrar tudo que Jesus passou. Lembrar o que Divaldo Franco, com mais de 90 anos, já passou. Tudo que Divaldo já nos oportunizou e o que ele passou na vida já, também de sofrimento.
um obsessor que perseguiu ele mais de 30 anos. Um obsessor. O que Chico Xavier passou para nos deixar mais de 400 livros. O exemplo de Chico, né? Lembrei agora que a gente vai lendo e vai guardando as historinhas, né? Um dia ele estava voltando de uma visita, às vezes ele gostava de fazer visita sozinho em algumas casas. Acho que ele era intuído, né? Um médium extraordinário, né? E na volta, dois rapazes atacaram ele para assaltar ele. Daí eles, olha, o que eu tiver aqui eu dou para vocês, só não me matem, que tem muita gente que depende de mim. Deles, mas quem é o senhor? Diz, eu sou o Chico Xavier. Os dois assaltantes pegaram tudo que eles tinham no bolso e deram para ele. Senão o senhor leva o que nós temos aqui, o senhor nos desculpe. Um homem de bem, como fala aqui no capítulo do Evangelho, sede perfeitos, né? Para que exemplo maior dele? De Maria de Nazaré, que no livro Boa Nova, Jesus, depois de voltar à pátria espiritual, Jesus volta na forma de mendigo para visitar a mãe. E ele, quando encontra a mãe, a gente se emociona quando fala essas coisas. Ele, quando encontra a mãe, ele se ajoelha na frente dela. E dela diz assim, mas quem é esse mendigo? De voz suave, ele na forma de mendigo. Mãos que ele diz, eu tenho impressão de ser conhecido essas mãos. Dele, sou eu, minha mãe. É Jesus. Lá no livro Boa Nova tem essa passagem, né? É a gente que tem as mães vivas, a gente reclama delas, né? O amor mais puro que tem. Carregam a gente 9 meses ali com paciência, né? E a gente, às vezes, meio ingrato, reclama das mães, né? Então, a gente vê nesse texto aqui, né, gente? Ele encerra, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que se a gente amar de verdade, primeira coisa, a gente não vai ficar doente. Muitos de nós temos algumas doenças por falta de perdão, por teimosia. A gente deixa alguns vícios dominar a gente, mágoa, né, nas famílias. Todas as famílias têm esse problema de mágoa, ressentimento, porque eu não falo mais com fulano. Gente, somos irmãos. Numa próxima vida, volta todo mundo, trocando posições. Amai-vos uns aos outros como vos amei. Não é fácil? Claro que não é. Se vocês falarem com os meus familiares, com todos os familiares aqui, todos nós temos problemas, todos. Mas o amor, ele cura. Quem ama, perdoa. Quem ama vai tentar fazer o bem diariamente. Vai tentar perdoar. Vai procurar no Evangelho e nas obras espíritas, e no exemplo de um pai e de uma mãe, a gente melhorar através da reforma íntima. Não é fácil, gente? Não é. Não é. Cada um de nós tem um grau de evolução e percebe esses ensinamentos de uma maneira e ângulos diferentes. Mas a dica que eu dou, de um humilde trabalhador aqui da casa, é o seguinte. Eu gosto, de manhã cedo, primeira coisa, gratidão, mais um dia. Primeira coisa, agradecer. Eu olho para fora, chovendo, com sol, diz, olha, obrigado, Pai, mais um dia, né? Depois, 3 linhas do Evangelho. 3, não sei porquê, mas eu gosto de ler 3 linhas só. Depois eu escuto uma prece do José Carlos de Luca, oração para o nosso lar. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar até pelo WhatsApp. Então, e ali, primeira coisa é a gente agradecer, gente. Tentar evitar todas aquelas coisas negativas manhã cedo. Acidente, morte, isso, aquilo, tudo, né? Porque senão a gente já começa o dia achando que a vida não vale a pena. A vida é um grande presente de Deus, né? E aí diz assim, né? Para nós encerrar, que daqui a pouquinho nós temos que... Então já estamos no horário, né? Outros se recolhem à tristeza e ao desânimo. Claro, gente, que até um médium, nós, em alguns momentos, a gente às vezes tem um pouquinho de tristeza. Mas nessa hora da tristeza, no último capítulo do Evangelho, prece nos momentos e aflições. Mas eu gosto mais do Pai Nosso. Vamos rezar um Pai Nosso. É a primeira prece aqui no último capítulo. Vamos rezar uma Ave Maria, um Crê em Deus Padre, qualquer oração.
com o coração, não a coisa decorada, né? Então, nós temos todas as ferramentas para a gente viver melhor, viver em paz e amar, gente, diariamente. Amar a Deus, amar a natureza, os animais, tudo é o amor, gente. É o produto do amor. Cada um de nós aqui presente hoje é o produto do amor de um pai e de uma mãe, que também é de acordo com o nosso merecimento, gente. Um dia a gente entende, pela lei de ação e reação. Tudo é de acordo com o nosso merecimento. Ninguém sofre por acaso. Se não é dessa vida, de vidas anteriores. Capítulo 5 do Evangelho, causas atuais e causas anteriores das aflições. Agradeço a todos a atenção, que Deus abençoe todos aí nesse final de novembro. Nós vamos fazer agora o passe coletivo, que é o mesmo passe que a gente tomaria aqui na sala de passes, né? Porque quando os irmãos chegam aqui, vocês já foram atendidos. A espiritualidade já está atuando aqui para nos deixar melhor, mais leve para voltarem para casa. Mestre Jesus, muito obrigado por essa tarde do dia 25 de novembro. Muito obrigado por nos ensinar o amar a Deus, amar ao próximo, a perdoar. Pai, obrigado por essa doutrina que não nos amedronta, e sim nos traz conhecimento. Nos ajuda a progredir, a entender melhor a lei do progresso, a lei de adoração. Todas essas leis na prática do bem presentes aqui no Livro dos Espíritos. Te agradecemos por tudo que essa doutrina faz por nós, por os nossos familiares. Obrigado, Pai, pelo corpo que nós temos, que é emprestado. Nos perdoe pelo nosso descuido em alguns momentos, pelos nossos vícios, quando não cuidamos do nosso corpo físico. Pai, muito obrigado por permitir que nós estejamos em Caxias do Sul, que nos dá trabalho, nos ajuda com os nossos familiares, por estarmos no Rio Grande do Sul e no Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Gratidão, Pai, a tudo que temos e aquilo que vamos ter pelo nosso esforço, pela lei do trabalho, por tudo aquilo que nós já recebemos. Podemos te dizer, Pai, do fundo do coração, nos perdoe pela nossa falta de fé, nossa falta de esperança. Mas gratidão por nos dar todas as condições de superar todas as provas e todas as dificuldades. E que assim seja.